Bom dia, bom dia. Bom dia, meus irmãos, bom dia. Bem-vindo a mais uma aula. É um prazer ter você aqui. Bom dia, tá um friozinho bom hoje, não tá, meus irmãos? Tem aquela musiquinha, bom dia, o sol... Eu não gosto dessa música, irmão, eu não gosto, mas, irmãos, eu gosto de estar aqui. O melhor lugar, de verdade, uma das melhores coisas que eu gosto de fazer na igreja é estar aqui. De verdade, irmãos. Eu quero dar o bom dia aqui, deixa eu ver quem deu o bom dia aqui para nós aqui. Deixa eu abrir aqui com vocês aqui. Abri a pregação aqui do Rodney. Não vou dar mais bom dia não, irmãos, eu me perdi aqui. Irmãos, estamos no Evangelho de João. Irmãos, quem escreveu o Evangelho de João? Por que escreveu? Para quem ele escreveu? Qual era o contexto? O que ele estava fazendo? É disso que nós vamos falar hoje, irmãos. Mas antes nós vamos orar. Vamos orar? Santíssimo Deus e amado Pai, nós adoramos estar aqui, papai. Nós adoramos estar na Tua presença. Nós adoramos Te adorar, papai. Derrama a Sua graça, derrama o Seu poder. Meu Deus, muito obrigado por estarmos vivos, porque essa é a prova genuína de que a Sua misericórdia se renovou. Meu Pai, muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Nos abençoa, papai. Fala conosco. Vai além. Muda nossos corações. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês viram aí, né, os 4 livros. Esse é o 4º livro, vocês viram os 3 primeiros livros, que é Mateus, Marcos e Lucas, né? E agora o 4º livro, que é o livro de João. Os 3 primeiros livros, eles são chamados livros sinóticos. Silas, o que é sinótico? Sinótico é a mesma visão. O livro sinótico tem a mesma visão. Então, é como se Mateus, Marcos e Lucas estivessem enxergando da mesma ótica, da mesma perspectiva. E aí, essa visão é compartilhada entre eles. Então, por isso que esse é chamado livro sinótico. Mas João não. João tem uma visão diferente. João tem uma visão totalmente diferente. É uma visão mais única, vamos dizer assim. O livro de João, os 3 primeiros livros, eles têm uma mesma visão, e eles estão enxergando mais o que Jesus fez e o que ele disse. Os 3 primeiros livros estão querendo falar o que Jesus fez e o que ele disse. E tem uma visão mais externa e mais investigativa. Então, os 3 primeiros livros estão olhando para o que Jesus fez e o que Jesus disse. E tem uma visão mais investigativa e externa. Já João tem uma visão diferente. João, ele tem uma visão mais fechada, única. Ele está mais preocupado em não dizer exatamente o que Jesus fez e o que ele disse. João está muito mais preocupado em dizer quem Jesus é. E a visão é muito mais interna. Deixa eu perguntar para você, qual foi o último livro da Bíblia a ser escrito? Que João escreveu? O último livro, qual que é? Não, João. João foi o último livro a ser escrito na Bíblia. Encerra ali. Apesar de estar lá no começo do Novo Testamento, se encerra ali o último livro, mais ou menos no ano 70, mais ou menos, que João escreveu. Mais ou menos nesse ano que ele foi e terminou a sua escrita. Ele deve ter escrito esse livro muito provavelmente na cidade de Éfeso, tá? Ele estava preso, aí foi aí que ele escreveu o livro de Apocalipse. Quando ele saiu de lá, porque trocou o imperador, ele saiu, foi para a cidade de Éfeso, se eu não me engano, a capital é Ásia Menor, e lá ele escreveu já no seu fim da vida, tá? Muito provável, tá? Diz a tradição que João ele morreu aos 98 anos. Então ele viveu bastante. Ele foi o único que não morreu de forma drástica. Ele foi o único que morreu de causas naturais. Todos os outros discípulos, apóstolos, morreram de maneira como um Marte. Ele não, ele morreu de maneira de causas naturais. Vou ler um trecho aqui de um teólogo. O 4º evangelho é considerado... aqui. Cadê? Me perdi. Cadê o conteúdo?
Aqui. Não, deixa eu pular esse comentário aqui. Vamos lá em João, daqui a pouco eu leio esse comentário. Vamos lá em João, capítulo 20. Você está com a Bíblia aqui? Bom dia, meus irmãos. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom ver vocês aqui, meus irmãos, diáconos. Ótimo ter vocês aqui. O João, capítulo 20, o versículo é o 30 e 31. Porque qual é o propósito do livro de João? Ele tem um propósito apologético e, ao mesmo tempo, evangelístico. Tá? Então, o propósito do livro de João é, ao mesmo tempo, apologético, quer dizer quem é Jesus, vai mostrar quem é Jesus, e evangelístico, que é alcançar um número de irmãos. Por quê? Porque há uma perseguição muito grande, tá? Uma perseguição muito grande. Há um tempo atrás, um pouco antes disso, Nero já tinha incendiado o império e falado que tinha sido os cristãos. E tinha se passado já 70 anos, mais ou menos. Então, a primeira geração e a segunda geração de cristãos já tinham quase todos falecidos. E aí, essa terceira leva estava perguntando, mas eu devo acreditar em Jesus? Mas ele foi um homem, ele foi Deus, o que está acontecendo? E aí, esse é o foco de João. João vai mostrar para nós e para aquele povo em questão, de que Jesus era o próprio Deus. Lucas, por exemplo, tinha um foco em dizer, Jesus é o homem perfeito. João tem um outro foco. João está dizendo, Jesus é o próprio Deus. Quando você abrir as cartas, quando você abrir o livro de João, você fica nessa perspectiva. João está querendo mostrar para mim de que Jesus não era apenas um homem perfeito. Jesus era próprio Deus. Silas, ele era homem ou ele era Deus? A resposta é, ele era homem e também era Deus. Então esse é o foco do livro de João. João capítulo 20, 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Cristo não é nome. Cristo é um título. Cristo é Messias, é a palavra Messias que quer dizer ungido. Então, Jesus ungido, mas não é um ungido, é o ungido. É artigo definido, é o ungido. Então, é isso que a gente está falando sobre Jesus. Silas, quem escreveu a carta? Foi João? Geralmente, quando você lê as cartas de Paulo, ele meio que já se declara quem ele é, tal. No começo de João, não fala isso. Olha o que está escrito no capítulo 1, versículo 1 ao 4. Está escrito assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Aqui o autor, você percebe que o autor não fala quem ele era? Quem era a carta? No começo ele está falando de Cristo. Ele está falando dessa divindade de Cristo. Deixa eu ver aqui. Lá em João 21, do 20 ao 25, fica um pouco mais claro quem é João. João do 21, do 20 ao 25, diz assim, e Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus o amava. E na ceia se recostara também no seu peito e dissera, Senhor, quem há de te trair? Vendo Pedro disse a Jesus, Senhor, quem este será? E disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique... perdi, peraí, irmão. Eu escrevi errado. Não, eu me perdi aqui, eu escrevi errado. 21, deixa eu ler a Bíblia aqui, porque eu escrevi errado aqui. Peraí, João 21, né? João 21, onde eu estou? 21, 20, certo, eu escrevi errado aqui. Então Pedro virou-se para trás e viu aquele discípulo que Jesus amava, vinha com ele, atrás dele. E este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa, que havia chegado mais perto dele e perguntado, Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou, que diz, Senhor, a respeito deste aqui?
Jesus respondeu: se ele quiser que ele viva até que eu volte, quem é esse o que é que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou pelos seguidores que a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Então o discípulo falou dessas coisas e escreveu: nós sabemos o que ele disse é verdade. Aqui fica mais claro um pouco de que está falando de João, mas no sentido que rolou um clima, rolou um boato que ele ficaria vivo para sempre. Mas não foi isso. Ele está dizendo de que se eu quisesse que ele ficasse vivo, ele ficaria até que eu voltasse. Mas não foi isso que ele disse. Se eu quisesse. Ele está falando um pouco mais de João. Quem foi João? No sentido mais completo. Marcos 1, 19 e 20 vai também dizer quem vai falar um pouco mais de João. Marcos 1, 19, diz assim: e passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, e estava no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando o seu pai Zebedeu no barco, com os jornaleiros, foram até ele pós. Então, João era um dos pescadores, né? Ele estava lá junto com seu irmão, né, André, e aí, quando Jesus apareceu para eles, eles estavam justamente arrumando a questão das redes. Outro versículo que diz quem ele era. Marcos 3,17. Diz assim: e Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, eu falei André, desculpa, irmão, Tiago, aos quais pôs o nome de Boarges, que significa filhos do trovão. Irmãos, eu não sei se vocês conhecem, vocês já ouviram falar de uma cantora que teve uma subcelebridade chamada Tati Quebra-Barraco. Lembra essa moça? Tati Quebra-Barraco. Por que o nome dela era Tati Quebra-Barraco? Porque ela fazia barraco. Esse termo aqui, Boarges, Boanerges, significa a mesma coisa. É filho do trovão, é filho da discórdia. Então, eles eram esquentados. Eles gostavam lá de uma briguinha, eles gostavam de uma discussão. Uma vez eles foram na cidade lá de Samaria, né? Eles não quiseram ouvir Cristo, e João falou assim: Senhor, você quer que eu mande fogo para esse povo aqui queimar tudo? Você percebe que eles eram esquentados. Teve uma vez que tinham pessoas expulsando demônios em nome de Cristo, eles falaram: Senhor, as pessoas não são seus discípulos, estão falando o seu nome. Então você percebe, eles eram muito esquentados. Muito esquentados. Só que se você perceber, uma coisa fantástica aconteceu, é lá na primeira carta de João, no capítulo 4, do 7 ao 8. Olha só, irmãos, presta atenção, eles eram esquentados. Quando eles conheceram a Cristo, antes de conhecerem a Cristo, até conhecer Cristo, eles eram pessoas que gostavam de um barraco, gostavam de brigar, gostavam de brigar. Mas olha cá, 1 João, capítulo 4, versículo do 7 ao 8, diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer um que ame é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Irmãos, depois que João conheceu a Cristo, de briguento, de gente que fazia barraco, gente que fazia discussão, ele foi conhecido como o discípulo do amor. Tem outra carta que ele fala: filhinhos. Eu vou na casa de uma irmã e ela me apelida sempre de filhinho. Ô filho, vem aqui, filho. E não sei se você tem alguém que, além da sua mãe, ou sua própria mãe, chama você de filhinho. É muito carinhoso. Então esse é João. Filho do trovão. Discípulo do amor. Como é que você está? Se você perguntar para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, você é amoroso ou você é trovão? O que você é? Então, faça a pergunta. Não pergunta para o lado, só pergunta para você mesmo. Porque conhecer a Cristo é conhecer o próprio amor. E se você ainda está esquentado, pede para Deus te encher de amor e resfriar o seu coraçãozinho esquentado. Deus faz mudanças genuínas. Possivelmente, eles eram primo. Há uma possibilidade de ele ser primo de Jesus, porque a Bíblia fala que Maria tem uma irmã, né, chamada Salomé, e eram
a mãe dele, era a mãe dele. A mãe de João se chamava Salomé. Silas, quem atestou isso? Quem falou que ele escreveu essa carta? João, ele foi mestre de Policarpo de Esmirna, e esse cara, esse rapaz, esse discípulo, ele foi mestre de Irineu. Irineu falou com todas as palavras: olha, João escreveu essa carta, João escreveu esse livro, João escreveu esse livro. Então, isso atesta que realmente foi João que escreveu este livro. Esqueci de trazer a imagem, mas eu vou trazer uma imagem para vocês de um pedaço, mas depois eu posto no grupo aqui, de um texto no grego. No grego até que todas as letras eram maiúsculas, porque é um grego mais antigo, que era exatamente um trecho da carta de João. Isso foi escrito mais ou menos entre anos de 98 e de 117 depois de Cristo. Qual era o propósito, irmão? Qual era o propósito da carta? Silas, qual que é o propósito dessa carta? O propósito da carta, primeiro, era mostrar que Jesus era Cristo, o próprio Deus, e levar a fé, porque os romanos perseguiam os cristãos de maneira muito pesada. Eu vou pedir para você abrir agora a Bíblia, lá em João 4, a gente vai ler coisas bem legais agora, vocês vão entender, muito legal. João 4, o versículo é o 9. Irmão, você que está online, está vindo assistindo conosco aí, pega a Bíblia, acompanha, vai ser bem legal. Essa história que a gente está lendo aqui agora, nesse exato momento, é uma história extremamente famosa, que é a mulher de Samaria, ou a mulher samaritana. Qual é o foco? João, capítulo 4, tá? Versículo, a gente vai ler vários versículos. Capítulo 4, capítulo 9, 11, 12, 19, 25 e 26. Lembre-se que eu falei para vocês. Irmãos, vocês estão aqui acompanhando? Está legal? Vocês estão entendendo? Então, beleza. Então, lembre-se, o foco de João é falar que Jesus não era apenas um homem perfeito, mas que era o Deus Todo-Poderoso também. Veja só, essa história todo mundo conhece. Jesus encontra a mulher samaritana no poço e eles começam a conversar. Olha só a primeira impressão, no versículo 9, que a mulher tem. No versículo 9 diz assim: o Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então, como é que o Senhor me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Versículo 9. Agora vamos para o versículo 11. 11 diz assim: Senhor, e ela respondeu: Senhor, se não tem balde para tirar água, e o poço é fundo, como é que vai conseguir essa água da vida? Vai para o 12. O nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, seus filhos, seus animais beberam dessa água. Será que o Senhor é mais importante que Jacó? Então, ele era judeu, e agora, será que ele é importante? Ele era judeu e passou, agora ela ficou questionando: será que ele é importante? O versículo 19. Ela respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. 25 e 26, olha só que coisa incrível, irmão. E a mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu estou falando com você, sou o Messias. Irmão, eu fiquei pensando nisso. Você entende? Imagina que você procura uma resposta na sua vida. Procura uma resposta na sua vida. Qual é a maior resposta que você deseja na sua vida? Qual é o questionamento que você tem na sua vida? Esse questionamento que você tem na sua vida é muito menor que o próprio Cristo. Entende? Porque na hora que Jesus falou: eu sou o Messias, porque eu fiquei me pondo no lugar dela, eu fiquei pensando: gente, se eu encontro o Messias, qual é a pergunta que eu faria? Ou o que eu pediria? Ela fez justamente ao contrário. Ela deixou o cântaro de água e foi falar de Jesus Cristo lá em Samaria. Entende? Pensa em Jó. Jó faz, no decorrer do livro, se não me engano, 46 perguntas. Porque ele está questionando Deus. Deus, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo? Aí,
Quando Deus aparece para Jó, Deus não dá nenhuma resposta, Deus dá um monte de pergunta para Jó. Ele faz um monte de pergunta, um monte de pergunta. No final, Jó diz, o que Jó diz? Antes os meus ouvidos ouviam, mas agora os meus olhos veem. Irmãos, quando você encontra o Messias, quando você encontra aqui Cristo, todas as suas respostas, todas as suas perguntas, todos os seus questionamentos caem por terra, porque Jesus é a resposta das respostas. Jesus é a resposta de todas as suas perguntas. Você entende? Eu fiquei perguntando isso, eu fiquei olhando, eu fiquei me perguntando qual seria a pergunta que eu faria, qual seria o comentário que eu faria. Nenhum, porque quando você encontra Cristo, a única coisa que você pode fazer é viver isso, entende? É extremamente forte isso. Ele mandou essa carta porque os irmãos estavam sendo perseguidos e ele queria fortalecer a fé dos irmãos. Então esse é o foco também do livro de João. Deixa eu te contar uma história, vou contar uma história aqui legal para vocês. As pessoas confundem achando que o livro de João ele vai combater uma heresia. Não é bem isso, mas eu vou contar essa heresia. Tinha uma heresia lá naquele tempo, uma heresia assim, gnóstica. Tá? Era uma linha de pensamento gnóstico. O que é essa palavra gnóstico? Gnóstico vem da palavra gnose, que é conhecimento. Em o que consistia isso? Era assim, existia um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus incrível. E ele ficava emanando poder. Então imagina um Deus que tem camadas, um Deus de camadas. Esse Deus emanava tanto poder que partículas desse Deus se desligou dele, e esse Deus, por estar distante da bondade suprema, se tornou mal. E aí ele irradiou o mundo físico, e aí ele criou o mundo físico. No que ele criou o mundo físico, ele prendeu as centelhas de Deus dentro dos corpos. Nisso, essa é a explicação porque o mundo é mau. Porque o mundo físico é mau. Por que a gente doença e por que a gente sofre? Essa é a explicação segundo eles. E aí, qual é a explicação? Cristo, veja só, irmãos, isso é muito interessante. Cristo, para eles, era um fantasma. Do tipo de andar na areia e não ter pegadas. E aí, isso é uma grande heresia, porque se Cristo não veio como homem, ele não morreu na cruz. E se ele não morreu na cruz, não derramou sangue. Se ele não derramou sangue, ninguém foi liberto dos seus pecados. Entende a heresia, como era terrível essa questão da questão dos agnósticos? Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz assim: porque nele, olha que versículo poderoso, irmão, quando você entende, porque Paulo também está combatendo essa questão dos gnósticos. Agnósticos é outra coisa. Dos gnósticos. Paulo também está combatendo. Os hebreus também estão combatendo os gnósticos. Olha que versículo poderoso, que agora você vai entender por que ele escreveu isso. Ó. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Entende? Olha que poderoso esse versículo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então é isso que Paulo está dizendo. João, apesar de estar falando sobre o verbo vivo, eu vou chegar lá, vou falar sobre o verbo vivo não. O verbo não é exatamente isso que João está combatendo. Ele está combatendo uma outra linha de filosofia, que eu vou chegar mais para frente. Eu só dei um adendo aqui, porque é interessante essa questão de você saber por que Paulo fala de corpo, por que Hebreus fala do corpo, porque Jesus, ele era homem perfeito e também era o próprio Deus. No livro de João, foi falado 30 vezes, que Jesus falou 30 vezes, Deus é o meu Pai. Deus é meu Pai, Deus é meu Pai, Deus é meu Pai. E no mundo onde a paternidade ela está tão machucada, talvez você está olhando para o seu coração e o que você sente falta é de paternidade. Não importa se você é menino, não importa se você é menina, não importa se você tem 10 anos, não importa se você tem 70 anos. Você olha para o seu coração e diz assim, me faltou paternidade, eu senti muita falta do meu pai. Eu quero dizer para você que Deus é Pai.
Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar do seu coração. Então, Jesus tinha muito claro isso. Em João você vai ver que Jesus o tempo todo fala: Pai, Deus é meu Pai, Deus é meu Pai, Deus é meu Pai. E eu queria que você assumisse isso para a sua vida. Sabe assim, Deus é meu Pai. Deus é meu Pai. Se você tem uma referência ruim sobre paternidade, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem referência ruim sobre paternidade? Tem. Então faz o seguinte. Vai ler o Evangelho de João. Vai ver o que é um... Sabe por quê? É interessante. Pensa em alguém que é apaixonado pelo pai. Quem que é apaixonado pelo pai? Um filho apaixonado pelo pai. Apesar de Jesus não ser mais criança, Jesus não perdeu a criancitude. Entende? Jesus não era mais criança, mas Jesus não perdeu a criancitude. Então, o que eu estou dizendo para vocês? A sua oração hoje: Senhor, me dá a criancitude que Jesus tinha. Me deixa te amar, me ensina a te amar como Jesus te ama. Eu quero paternidade. Eu acho isso fantástico, irmãos, de verdade. Eu chego e me emociono. O Evangelho de João foi o livro que mais falou sobre o Espírito Santo. Tá? Então, você vai achar no capítulo 16, capítulo 14, capítulo 16, referências bem claras sobre o Espírito Santo. Por quê, Silas? Porque... Lembra que veio o Pentecostes? Lembra? 50 dias depois veio o Pentecostes e tal. Então, nos primeiros evangelhos, isso era muito novo. O último evangelho é João, o último livro da Bíblia é João. Então, já está mais entendido o que é essa questão na vida do cristão, o Espírito Santo. Então, é por isso que ele vai dar um foco maior na questão do Espírito Santo. Alguns diálogos muito relevantes, só tem no livro de João. Por exemplo, a conversa com Nicodemos, que é uma conversa relevante demais. E aí, meus irmãos estão aqui, tudo bem, meus irmãos? Vocês vão falar aquele versículo, que é o primeiro. Deixa eu falar uma questão importante para vocês. João é o livro mais famoso que tem na Bíblia. É o livro mais lido e mais estudado. E nós vamos agora... Vamos ficar de pé, irmãos, que vocês vão ler comigo esse versículo aqui. Vamos ficar de pé. Vocês vão comigo aqui. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos dar palmas para Jesus aí, irmãos? Muito bem, irmãos. Vocês são ótimos. Pode sentar, irmãos. Pode sentar, que vocês acharam que ia ficar aqui sem... Não, vocês vão comigo também. Irmão, outra coisa foi o capítulo que a gente acabou de ler da mulher samaritana. Só tem em João. Tá? Jesus na festa dos tabernáculos, também só tem lá. Mulher adúltera. Muito provável que essa história foi adicionada, a mulher adúltera, depois, acho que a igreja adicionou. Nos primeiros escritos não tem essa história foi adicionada. Depois a gente entra nessa questão. Silas, mas e aí? Como é que a gente faz? E aí? Eu quero que vocês me procurem para a gente conversar sobre isso depois no meu WhatsApp. Não tem Instagram, mas vou fazer. A parábola do bom pastor e o encontro na Galileia. Então, no capítulo 21, tá? Que é onde quando ele ressuscita. João não quis ser cronológico. Ele não está muito preocupado com a cronologia. Não estava. Olha que coisa interessante. João não foca na escatologia, né, no fim dos tempos. Não fala da ceia, diretamente. Nem do nascimento, não enfatiza as parábolas, milagres, cura. Não foca nos exorcismos. Entende isso? Que coisa fantástica? Não foca. Silas, mas espera aí, tem sim lá. Eu sou um rapaz estudado, Silas, você está dizendo para mim que não tem milagres lá? Tem sim. Eu vou dizer para você, tem sim. Então, tem uma questão aqui, Silas. Então, tem uma questão aqui. Ó, entenda. Quando a gente fala de milagres, a gente está dizendo que são sinais. Quando João colocou isso aqui dos milagres, que são 7 milagres especificamente, fora a sua própria ressurreição, ele estava apontando para alguma coisa. Quais são eles? As bodas de Canaã,
a cura do filho de funcionário, a cura do paralítico, multiplicação dos pães, o caminhar sobre as águas, cura de um cego de nascença, porque isso aqui só o Messias podia fazer, e ressurreição de Lázaro. Entende? Quando você vê um milagre, o fim do milagre é apontar para Cristo. Entende? Quando você vê igrejas apelando para milagre, como se o milagre fosse o fim em si mesmo, está errado. Está errado. Porque o milagre só acontece para dizer assim, olha, existe alguém aqui. Existe Jesus. Foi por isso que João escreveu especificamente esses 7 milagres. Se você ler em Êxodo, se não me engano, 3,14, que Moisés pergunta, porque Moisés ele vem de uma cultura, você lembra que Moisés ele saiu do Egito? E todo Deus tem um nome. Lá o Deus Ra, por exemplo, que é o Deus Sol, né? Então lá todos os deuses têm um nome. Ele perguntou, Senhor, quando eu for no seu nome, qual é o nome que eu vou dizer? Qual é o seu nome para eu falar do seu nome? Qual é o seu nome? E aí qual é a resposta de Deus para Moisés? Eu sou. Eu sou. Muito bem, irmãos, parabéns. Eu sou. E aí Jesus também fala isso, mas ele dá um complemento. Ele diz assim, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Entende? Vou pegar só um para a gente discutir. Isso aqui, irmãos, merecia uma discussão por cada um. Mas vou pegar só um aqui. Vamos falar sobre eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, quando você está discutindo com alguém, você está lá conversando com alguém, você está defendendo a sua verdade. E a outra pessoa está defendendo a verdade dela. Ninguém está mentindo. Na sua ótica, na sua visão, quando você começa a discutir com alguém, é porque você se acha certa, a outra pessoa está certa. E aí você diz assim, mas eu estou falando a verdade. E a outra pessoa diz assim, eu também estou falando a verdade. Porque a verdade é um conceito. Só que Jesus está dizendo para mim e para você hoje que não. E a verdade é uma pessoa. Então, a partir de agora, você não aprende a verdade. Você aprende com a verdade. Então, você agora se relaciona com a verdade. Entende como isso é poderoso? Entende? Jesus é a verdade. É a verdade. No mundo onde a hipocrisia, a mentira, a imoralidade e todas as questões estão sendo tão focadas e está sendo tão aflorescida, Jesus é a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, também tem os testemunhos. Lê para mim aí, abre para mim João 1,34. Abre para mim aí, irmãos, abre para mim aí. João 1,34. Tá? Diz bem assim. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Diz assim. João Batista falou, eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. André, João capítulo 1, 40, 41, mesmo capítulo que vocês estão aí, diz assim, e era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aqui de João, e haviam seguido, e este achou primeiro o seu irmão Simão, e lhe disse, achamos o Messias. No 49, Pedro, nós temos crido e conhecido que tu és Cristo, o Filho de Deus vivente. Em João 6,69, não precisa abrir. Marta falou, tu és Cristo, o Filho de Deus. Isso é o João 11, 27. João 20, 28, Tomé. Irmão, isso aqui, presta atenção, isso aqui é muito importante. Tomé falou assim, Jesus não pediu para ele, toca aqui na minha ferida. E Tomé respondeu, disse-lhe, Senhor meu, Deus meu. Porque o foco de João é tanto, o livro de João tem um foco tanto para os judeus,
como para os gentios. E aqui eu vou dar uma prova de que ele também está focando nos judeus. Por quê? Esse termo aqui, Senhor meu, Deus meu, era exclusivamente usado quando você queria falar com Deus. Senhor meu e Deus meu é muito na questão de Deus. Você não usava isso em canto nenhum. Irmãos, quando Tomé percebeu quem era Jesus, que Jesus estava ali, ele se ajoelhou e disse assim, Senhor meu e Deus meu. Você entende, irmãos, que Tomé, ele olhou para Cristo, para Jesus Cristo e percebeu, e aí acabaram todas as dúvidas de que Jesus era o próprio Deus. É impressionante. Tomé olhou para Jesus e falou, eu estou diante do próprio Deus. Entende? Porque imagina que você não fosse cristão. Imagina que você não fosse cristão. Imagina que aconteceu uma guerra. E aí você só tem os 4 evangelhos disponíveis para ler. Eu te pergunto, cadê Deus na história dos evangelhos? Onde está Deus? Porque no Velho Testamento você vê Deus plenamente ali. Silas, mas ali também, no Evangelho também está Deus. Sim, mas é porque você está na cabeça de cristão, mas deixa essa ideia escapar. Pensa que você nunca leu os Evangelhos. Aonde está Deus? Só pode ter 2 alternativas. Ou Deus não está lá, mas aí quando você começa a ler o livro de João, você percebe que Deus está lá. Então, aonde está Deus? Deus está na imagem de Cristo, está em Cristo. Quando você começa a ler o Evangelho, aí você começa a olhar para Jesus, você está olhando para o próprio Deus. Mas quando você lê o livro de João, lê nessa pegada. Agora eu vou ler o livro de João, mas eu estou olhando para o próprio Deus. O Deus que se fez carne. Você entende que o poder que esse livro tem nas suas mãos? Deus, toma isso no seu coração. Quando você lê, quando você abrir o livro de João, você fica nessa pegada. Eu estou olhando para o próprio Deus. É impressionante. Capítulo 1, irmãos. Vamos lá no capítulo 1 de novo. Capítulo 1, versículo é do 1 ao 5. Que diz assim. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Irmãos, essa palavra verbo aí que vocês estão ouvindo, ele quis 2 linhas nessa questão do verbo, tá? Na questão do verbo, a palavra que está sendo usada aí é logos. A palavra que está do verbo aí, no original, é logos. Logos, ele vai dar a palavra... Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, vamos dar um exemplo bom. Um exemplo bom aqui para vocês. O Palmeiras tem mundial, certo? O Palmeiras tem mundial. Gente, não tem. Isso tem lógica? Isso não tem lógica. O que é logos? Logos é... Segundo os estoicos, a filosofia estoica, logos é o que dá, é o que forma o mundo. É o que faz o mundo ser o ser mundo. É a força motriz do mundo. O mundo está estruturado do jeito que está porque existe o logos. Só que tem um problema no logos. Esse logos você não se relaciona. É como se fosse... Por exemplo, você liga o carro. Ele está funcionando. O carro, quando você liga o carro, não funciona? Ele está lá funcionando, mas ele está vivo? Você fala assim, motor, desliga. Ele não desliga, apesar que os carros novos, agora você fala e desliga. Mas ainda assim não está vivo. Você liga o carro, ele funciona por si só, mas não tem vida. Ele não se relaciona com você. Esse é o problema do verbo, dessa filosofia. E aí ele está dizendo que não. O verbo tem vida. E o verbo era o próprio Cristo. Então tem essa questão aí. Segura essa questão que eu vou chegar de novo lá. O verbo, que é logos, é um logos vivo. Então João está batendo esses caras aí. E também ele está se referindo em Gênesis. Gênesis, também, vamos lá ler Gênesis, irmãos, capítulo 1. Vamos lá em Gênesis. No começo, Gênesis 1. No começo, Deus criou os céus e a terra. Então,
mais ou menos parecido com isso aqui. João está focando nisso aqui. Se você continua lendo, o que acontece? Deus fala, não é verdade? Deus não fala? Que haja luz e houve luz. Foi pelo poder de quê? Da sua palavra. A palavra, é nisso que está dizendo aqui. A palavra no hebraico é membra. Membra. Então, pela palavra, pela membra, foi que as coisas vieram. Foi pelo Logos, que é o próprio Cristo, que as coisas vieram a existir. Entende como isso é extremamente poderoso? Porque essa palavra membra era membra. Eu falei membra. É membra. É o termo técnico teológico para explicar quando Deus se refere a si mesmo. Quando Deus se refere a si mesmo. Sabe quando Deus fala assim? Sabe quando ele fez o templo, quando estava na intenção de fazer o templo, ele falou assim, olha, a minha palavra habitará no templo. Quando você diz assim, quando você vê no Antigo Testamento, que Deus fala assim, e a minha palavra habitará no templo, a minha palavra habitará em você, o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, eu mesmo. Quando Deus fala assim, a minha palavra vai habitar em você, no Velho Testamento, você vê lá, Ele está dizendo que eu mesmo vou habitar em você. Essa palavra se chama memra. Então é nisso que João está focando. Irmãos, presta atenção numa coisa. Presta atenção numa coisa bem interessante. Se você ler de novo aí deixa eu voltar aqui, vamos voltar para João. Se você ler João, olha que coisa interessante. Cadê João? Aí. No começo, deixa eu ver no versículo. Vou ler na versão. Deixa eu ver na versão NTLH. No começo, aquela palavra já existia. O que quer dizer isso? Se você ler o primeiro trechinho aí. Primeira questão: Jesus era eterno. Quando João escreve isso, ele está dizendo que Jesus já estava antes do tempo. Jesus já existia. Jesus estava antes do tempo. Ele já estava lá. Então percebe como isso é extremamente poderoso, porque no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. Então, no princípio é antes dos tempos. Então, o que João está nos dizendo? Jesus é eterno. Jesus é eterno. Jesus não é... Porque o que acontece? Aqui, irmãos, é aqui que a gente discorda e refuta os testemunhos de Jeová. É aqui. Porque os testemunhos de Jeová dizem que Jesus é inferior. Não é. Jesus é o próprio Deus. É o próprio Deus. Então, irmãos, quando você estiver lendo desse versículo, presta atenção nisso aí. Jesus pré-existe no tempo. Ele viu a criação e ele estava lá. Segundo versículo não, a parte B do primeiro versículo. E o verbo estava com Deus. Então, presta atenção, irmãos, presta atenção vocês aí online aí, E o verbo estava com Deus. Então, o verbo era Deus, né? No princípio o verbo era o verbo, então era eterno. E o verbo estava com Deus. Então, o verbo é uma pessoa. O verbo estava com Deus, era face a face. Entende? Eles estavam olhando para Deus, eles conversaram. Lembra aquela passagem que ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança? Não é interessante que ele não fala assim, vou fazer um homem a minha imagem e semelhança? Ele diz assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, na criação, Jesus estava face a face com Deus. Então a pergunta que eu fico perguntando, por que eu não me relaciono com Jesus de maneira pessoal? Entende? Apesar de ele ser eterno, está antes do tempo, ele é uma pessoa. Uma pessoa que quer se relacionar. Então, quando você abrir o João, você vai ter duas perspectivas, dizendo assim, eu estou diante de Deus e eu estou diante de uma pessoa que quer se relacionar comigo. Isso é fantástico, irmão, de verdade. Terceiro ponto aí. E o verbo era com Deus, ou o verbo era Deus. Segundo ponto aí, Jesus é eterno,
é uma pessoa e é divino. E é divino. Então, você não está diante de alguém que é só eterno. E não só diante de alguém que é alguém, ou é uma pessoa, mas você está diante de um ser divino. Sabe assim, você está diante de um Deus. Você não está diante de qualquer um, você está diante de um Deus que é perfeito. Entende? Pega isso e guarda no seu coração, irmãos, de verdade. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quarto ponto aí, irmãos. Jesus Cristo é o Criador. Jesus Cristo é o Criador. Ele não é só divino, ele não é só uma pessoa, ele não é só Deus. Ele também é um Criador. Então, quando você olhar para a Bíblia, para o livro de João, tem essa perspectiva também de que você está diante do Criador. Porque pensa, se você... Imagina que você nasceu, sei lá, em 1960, sei lá, e não tinha um computador, não existia um computador. E aí, de repente, alguém do futuro leva um computador para você. Você saberia mexer no computador? Você saberia o que fazer com o computador? Muito provável não. Muito provavelmente que não, porque o criador do computador não te ensinou. Então, se tem coisas que você não compreende em si, se lhe faltam respostas, se você tem questionamentos, vá falar com aquele que te entende. Vá falar com o seu Criador. Jesus é o Criador. E aí, o outro versículo aqui, no 4 diz assim: e nele estava a vida. Irmãos, ele é autossuficiente. Ele é autossuficiente. A vida emanava dele. Ele é a própria vida. É um ser independente. A gente fala que Jesus e Deus e o Espírito Santo é um só, a Trindade mas ao mesmo tempo tem uma outra natureza. A vida emanava dele. A vida emanava dele. A própria vida é ele. Então você não está diante de alguém que é um ser vivo, independente. Ele é generoso porque ele trouxe-nos a vida. Ele doou a vida. Então quando você brinca com a vida, você está brincando com o dom que Deus te deu. Entende? Isso é extremamente poderoso, extremamente forte. Na questão da luz, eu trouxe uma passagem de um livro, no versículo 5 diz assim: a luz resplandeceu nas trevas, versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. E a luz e a vida era a luz dos homens. Vale tanto quanto para a iluminação, minha razão, concebida a mente humana, como a iluminação espiritual que acompanha o novo nascimento. Nenhuma das duas pode ser recebida sem luz, e isso que está no verbo. O que o evangelista tem em mente aqui é a iluminação espiritual que dissipa a escuridão do pecado e da desgraça. Irmãos, quando você fala de luz, 3 conceitos aqui. Quando esse versículo fala de luz, primeiro de tudo, Deus falou assim, que haja luz. E aí acabou o caos. Primeira questão aqui, acabou o caos. Que haja luz, acaba com o caos. Segundo, é impossível, por exemplo, acaba a luz na sua casa. E você, melhor, você acaba a luz e você não está na sua casa, você está na casa da sua irmã. Não dá para andar no corredor porque você bate nas coisas. Então a luz ilumina o caminho. Essa é a grande questão, a luz ilumina o caminho. Terceiro, a luz revela. Então, quando a luz bate em você, você tem que tirar suas máscaras. Entende? Aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, você tira as máscaras. Sabe, ontem aconteceu uma coisa incrível. Vou dar um testemunho aqui. Ontem a gente estava no culto dos jovens e adolescentes. E eu não sei te explicar, irmão, foi algo muito sobrenatural, de verdade. Eu não sei de quantos dos jovens e dos adolescentes experimentaram o que eu experimentei. Eu sei que muitos estavam chorando. Irmãos, e aí eu estava orando, e aí de repente me caiu lágrimas. Eu comecei a chorar. E aí eu ouvi o próprio Espírito Santo falando assim, falou para mim, cede. Aí eu, cede o quê? Não estou te entendendo. E ele falou pela segunda vez, cede. E eu falei, Senhor, não estou te entendendo, cede o quê? E ele falou pela terceira vez, cede. E aí de repente, irmãos, me veio uma lembrança de uma ferida muito antiga.
Uma ferida que está lá atrás do meu passado. De repente, eu comecei a chorar. E aí eu sentei no banco e comecei a chorar. Irmãos, de verdade, eu fui curado de uma ferida muito antiga. Eu estou dando um testemunho para vocês. Não estou falando de algo que eu ouvi. De algo que eu vi. Eu experimentei isso ontem. Porque quando você joga a luz na escuridão, não há escuridão que segure. Você está no quarto escuro, já aconteceu isso. Você está no quarto escuro, quando você acende a luz, acende uma vela, imediatamente as trevas saem. Irmãos, é exatamente isso que eu estou propondo para você hoje. De que a luz seja jogada no seu coração, que a luz seja jogada na sua alma, que a luz seja jogada no seu passado, que a luz seja jogada na sua mente e que dissipe, destrui todas as suas trevas. Irmãos, eu experimentei isso ontem, estou te falando isso do fundo do meu coração, de verdade. Então, irmãos, é isso que eu quero dizer para vocês. A luz tira os caos, a luz guia e a luz revela. A luz tira tudo aquilo que está escondido e que a gente não quer ver, sabe? O Senhor nos perdoa, o Senhor nos ama. Irmãos, tem uma tradição, e eu vou finalizar aqui, irmãos. Tem uma tradição judaica que fala que 7 coisas foram criadas antes dos tempos. 7 coisas foram criadas antes do tempo. Torá, quem não sabe, Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, né? O arrependimento, o jardim do Éden, Geenas, eu posso estar enganado, irmãos, mas é um inferno, mas eu posso estar enganado, isso eu não tenho certeza. O trono da glória, o templo e o nome do Messias. E ele falou uma coisa muito importante, que isso seria passado de pai para filhos enquanto o sol durasse. Então, tudo isso existe até hoje. Entende que isso é extremamente poderoso, porque, pensa comigo uma coisa, a única coisa mais palpável aqui, entre aspas, seria o templo, que tem lá em Israel, tem um pedacinho do templo lá, existe. E o nome do Messias. O nome do Messias foi citado antes da criação do templo. No geral, e para concluir, eu quero dizer para você de que quando você estiver orando, de quando você estiver clamando, de quando você estiver pedindo, de quando você estiver preocupado, quando você estiver magoado, quando você não souber o que fazer, quando você estiver perdido, angustiado, ansioso, depressivo, porque a gente tem aflição nesse mundo, de verdade, a gente sofre. A gente está num mundo que tem sofrimento. Mas, irmãos, fica nessa fé que eu vou falar para você hoje, de que você está diante de Deus. Quando você clama o nome de Jesus, o próprio Deus está na sua frente. Pensa na mulher de Samaria. A mulher de Samaria, ela falou, olha, quando chegar o Messias, eu vou ter todas as respostas. Aí Jesus falou, então, sou eu, entende? O Pai está on, olha que coisa doida, e é fato. Irmãos, Deus te ama, de verdade, abraça isso, guarda isso no coração. Jesus morreu na cruz por você, perfeito homem, completamente Deus. Vamos orar? Oremos. Santíssimo Deus, amado Pai, meu Deus, hoje conclui, meu Pai, os 4 evangelhos. Papai, como foi importante, como foi legal, Senhor Jesus, aprender profundamente, meu Pai, do Senhor. Meu Deus, meu Pai, o Senhor é um homem perfeito. E o Senhor é um Deus completo, meu Deus. O Senhor não é meio Deus. O Senhor não é um semideus. O Senhor não é o Hércules. O Senhor é o próprio Deus. O Senhor é a natureza de Deus própria. O Senhor é eterno. O Senhor é pessoal. O Senhor é incrível, papai. Senhor Jesus, se tem alguém aqui, meu Deus, que está me escutando, que está na dúvida, que está desanimado, que está triste, Senhor Jesus, que o seu coração resplandeça nos corações dessa pessoa, papai. Meu Deus, se tem uma pessoa aqui que está com crise de fé, se tem uma pessoa aqui que está desanimada, se tem uma pessoa aqui, meu Deus, que não sabe o que fazer, meu Deus, em nome de Jesus, resplandeça a luz nessa pessoa, meu Pai. Dissipa todas as trevas, meu Pai. Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor fez uma coisa que não tem preço. Pelo contrário, o Senhor pagou o preço. Meu Deus, o Senhor morreu na cruz. Meu Deus, e isso, meu Pai, não tem palavras.
Senhor Jesus, vá de encontro a cada coração aqui, Senhor. Que as pessoas que estejam aqui, meu Deus, comecem amanhã um propósito de ler pelo menos o livro de João inteiro. Pelo menos um capítulo por dia, meu Pai. Que as pessoas, meu Deus, que estão me ouvindo, criem um propósito nesse exato momento, meu Pai. De pelo menos ler todos os dias o livro de João, papai. Para aquele que está desanimado, se reanime. Para aquele que não tem paternidade, comece a ter paternidade. Para aquele que não está entendendo quem é o Espírito Santo, comece a entender quem é o Espírito Santo. Para aquele, meu Deus, que está desanimado, para aquele que está enfraquecido, porque aquele que, meu Deus, esteja conosco. Esteja com cada um, meu Pai. Deus, que o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João e todos os outros sejam uma verdade vívida e contínua na vida dos meus irmãos, meu Pai. Muito obrigado por tudo que você feito aqui. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.